Olá, Shalom. É com alegria que nós estamos aqui reunidos para conversarmos um pouco, de modo breve, sobre o tema da teologia do corpo, nos relacionamentos, de modo particular no relacionamento dos namorados e também nesse caminho de efetivação do estado de vida, um relacionamento entre noivos, o caminho para o matrimônio. Então eu me chamo Padre Cledson, quero simplesmente partilhar com vocês alguns aspectos. Primeiro, é importante a gente compreender que o namoro é uma etapa muito importante na vida de uma pessoa. Para um discernimento de estado de vida, o namoro é um processo importante. E o namoro tem que ser vivido dentro desse processo, dessa etapa importante para a vida de uma pessoa. É no namoro que a gente aprende a ter uma relação interpessoal mais próxima, a gente ter alguém com quem a gente compartilhe a nossa vida, os nossos valores. É importante a gente identificar nisso que é uma etapa para a descoberta dos valores. É conhecer o coração do outro, é compartilhar da vida com o outro. Não é uma etapa onde eu, através desta relação, permito com que essa relação se torne um momento de gratificação sexual. Sabemos muito bem que o namoro não é tempo disso. E a gente, quando vai compreendendo o valor do corpo do outro, o valor da sexualidade, a gente vai identificando o lugar do exercício da sexualidade. E o lugar do exercício da sexualidade é o matrimônio. Vocês já pararam para pensar como tantas vezes relacionamentos vividos fora da vontade de Deus, relacionamentos de namoro, até mesmo relacionamentos de noivado, vividos fora do projeto de Deus, desencadeia tantos prejuízos para a vida da pessoa e para a vida do outro. Quantos filhos sem a presença do pai ou sem a presença da mãe, é mais difícil não estar ali com a presença materna, mas quantos filhos que não conseguem ter a presença dos seus genitores que os fizeram e que estão ali compartilhando do seu processo formativo. Então, viver fora do projeto de Deus vai causar muitos danos para a nossa vida, porque realmente a paternidade e a maternidade serão vividas lá no matrimônio, de modo muito concreto. Como também no noivado. O noivado ainda não é tempo de nós vivermos certas realidades que são específicas do matrimônio. No matrimônio, nós vamos viver a dimensão sexual, nós vamos nos complementar sexualmente, mas antes disso, ainda é tempo de nós nos conhecermos. Até mesmo porque, você já pensou que pode acontecer que em uma relação sexual pode surgir ali, e porque de fato toda relação sexual precisa estar aberta à vida, pode surgir ali uma vida humana e pode depois ser percebido entre esses dois noivos, essas pessoas que ainda estão nesse processo de descoberta, o noivado ainda é um processo de descoberta, pode acontecer delas perceberem que não é o tempo, ou que eles não foram feitos um para o outro. Podem descobrir que não é a vontade de Deus, que não é a pessoa. Por isso, tudo sendo vivido no tempo de Deus. Namoro, uma etapa de crescimento e de descoberta dos valores. O matrimônio, ou melhor, o noivado que caminha para o matrimônio. Esse processo vai se tornando muito mais efetivo, mas ainda não é chegado o tempo de viver aquilo que é específico do matrimônio. É importante a gente descobrir esses valores. É importante a gente perceber o valor do outro, e o valor do outro não está no seu aspecto sexual. A gente se engana de achar que o aspecto sexual é o valor que a pessoa tem de mais importante. Não é. O valor mais importante é a pessoa. O valor mais importante é cada pessoa humana. E quando eu reconheço o valor do outro, quando eu reconheço o valor dela na minha vida, eu consigo perceber que essa presença já traz para mim muito crescimento e maturidade. Todo caminho bem feito, vivido dentro do projeto de Deus, vai gerar casamentos muito mais fecundos e felizes.
fecundos e felizes. Quantas vezes a gente percebe que tem casamentos que não são fecundos e felizes, porque as pessoas começaram pelo fim, não começaram nas suas etapas normais, no seu processo normal. Então, viva esse tempo que Deus te permite, que é importante, de descoberta, de conhecimento e de valorização do outro. Reze, escute a Deus, leve o seu namorado para Deus, o seu noivo para Deus. Eu acredito que esse caminho de namoro ou esse caminho esse caminho que você vive no seu noivado será um tempo muito frutuoso para a sua vida, e vocês viverão um caminho que vai amadurecê-los para uma vivência muito mais virtuosa, santa e feliz do matrimônio. Que Deus possa abençoar você que participa desse programa e que você vá, a partir da teologia do corpo, reconhecendo o valor da sua sexualidade, que não foi feito para qualquer coisa, foi feito para viver um projeto, feita para ser um projeto de Deus para a sua vida, um dom que você deve viver de modo reconciliado nesse caminho que você faz como homem e como mulher. Deus abençoe. Shalom.